acontece o seguinte, se eu pegar para mim a responsabilidade, você pode ir para aquele banco? Pode ir agora? Não. Fernando, você vai. Obrigado. Aí você se resolva com o Nizam, quem sabe você se torna fazendeiro, com certeza. E aí você se resolva com ele, indicando ele. Claro, com certeza. Vai em frente. Fala, meu povo, a Fazenda ao vivo agora com formação de roça. E o Dudu, meu amor, fez um discurso ali enorme, todo voltado pro Nizam. E a Galisteu ainda interrompeu ele e falou que o momento do voto era muito sério, que ele sabe disso, que o voto do fazendeiro é sério e que só ela poderia mandar alguém sentar no banco. E ela ainda falou, a gente acompanha tudo aqui, a gente vê tudo e nós vimos. Vocês sabem, né? Então, Dudu, você pode falar o seu voto, mas quem manda pro banco sou eu. Porque ele queria mandar o Nizam sentar no banco. A Galisteu estava desesperada, ela e o pessoal da Fazenda, com medo do Nizam sentar no banco. Porque uma vez que ele sentasse lá, não tinha mais como voltar atrás. E aí, o Fernando ia ficar de fora da indicação do fazendeiro. Agora, o Dudu fez o discurso todo, como se fosse indicar o Nizam, falando que... Ah, você me pediu uma chance, né, Nizam? Se eu te botasse na roça, você poderia voltar fazendeiro. E aí você teria a chance de indicar o Fernando e tal. Então vou tomar essa responsabilidade para mim e vou mandar o Fernando. Olha só, né? E aí o Fernando vai pra roça, quem sabe, né, Fernando? Você volta fazendeiro e você se resolve com o Nizam. Jogou o Nizam no fogo, indicou o Fernando ao mesmo tempo e fez a casa pegar fogo e a casa aplaudiu ele, tá? Aliás, foi um discurso muito grande, que ele dentro do próprio discurso deu a vez para falar da fala pro Fernando falar algumas coisas ali sobre o que tinha acontecido. E aí o Fernando foi lá, começou a falar algumas coisas no meio do discurso do Dudu. Foi muito tempo mesmo que ele tomou na edição, o Dudu, e a Galisteu foi deixando ele falar. O movimento que ele disse que faria, porque primeiro é um jogador que joga com mentira, né? No primeiro momento, quando ele vai e tenta colocar um amigo dele próximo, né? Dizendo que esse amigo agrediu ali dentro e que ele pediria a expulsão desse amigo, é uma pessoa que não joga com a verdade. E uma pessoa que tem medo de um cancelamento que ele já sofreu lá fora. Então, isso aí foi o Fernando falando no meio do discurso do Dudu, porque o Dudu deu a vez de fala pra ele, né? Aí o Dudu macetou pra caramba o Nizam, depois o Fernando macetou também o Nizam já estava com a bosta escorrendo pelas pernas, porque ele pensou, dessa eu não vou ter escapatória, eu já tô sendo indicado e macetado aqui, o público vai me arrancar debaixo de martelada. E aí, quando chega no final da indicação, o Dudu fala, então, pode sentar lá. Vai lá, Fernando, que aí você vira fazendeiro, quem sabe se resolve com o Nizam, que vocês têm esses problemas aí. Olha, a cara do Fernando foi impagável. O Nizam chega, soltou até uma lagriminha e o povo aplaudiu. O povo aplaudiu ali porque achou a indicação maravilhosa. E o Nizam levantou, ele tava nervoso, ele começou a andar, tipo, passava a mão na cabeça, olhava para um lado, olhava pro outro. Tentou, botou a mão assim, gente, e agradeceu, porque não foi dessa vez, apesar dele ter sido muito macetado ali por diversos peões, tanto o Dudu quanto o Fernando, mas o Nizam, ainda no final das contas, escapou aí da votação. Agora, quando o Fernando sentou lá no banquinho, ele falou que já esperava talvez essa indicação do Dudu, inclusive que falou para várias pessoas na casa que o Dudu gosta de manipular o jogo, que ele gosta de causar um entretenimento, que ele não tem escrúpulos. E ele falou, eu já disse aqui para várias pessoas durante aqui o decorrer da semana que o Dudu era imprevisível e que talvez até mesmo eu fosse indicado. O qual várias pessoas falaram para mim que ele nunca faria isso comigo e era para eu ficar tranquilo que o Dudu não me indicaria. Sendo que, olha aí, ele me indicou porque eu falei que eu podia esperar tudo dele, que ele gosta de causar no jogo e que ele poderia me colocar, poderia colocar a Carol, poderia colocar até mesmo a Gabi, qualquer pessoa que o importante para ele é causar no jogo. Então, não é uma total surpresa que ele me indicou e agora eu tô aqui, não. Ainda falando do Fernando, né? Ele indicou a Maria na votação dele, tá? Acusando a Maria de ter chamado ele de merda, que ela foi agressiva com ele, que tratou ele mal. Olha só, né? A pessoa que grita, que daqui do Rio de Janeiro eu consigo ouvir o grito dele, tá lá de dentro da fazenda, eu escuto ele gritar. E ele quer votar na Maria, dizendo que a Maria falou alto com ele. Olha, isso daí realmente é para ser estudado, né? Porque não dá nem para acreditar que ele falou uma coisa dessas. Agora, outra coisa aqui, gente. O poder, né? O poder que o Wallace abriu foi o branco. Então, a gente não sabia qual era esse poder.
e o poder era para fazer a troca de todo mundo que estava na baia. Então a gente tinha lá na baia o Will, Martina, Ioná e Toninho, né? Aí o Wallace trocou, colocou na baia Tamires, Saori, Duda e a Rayane. Nesse caso aí, eu acho que o Wallace pensou, quem vai, por indicação da casa, vai ser alguém do grupo do Dudu, e ele quer que essa pessoa puxe a Rayane, porque ele já estava armando contra a Rayane hoje de tarde, tá? Eu acho que foi uma surpresa até mesmo para a Rayane, porque ele falou que a Rayane ninguém teria coragem de mandar, comentou várias vezes sobre a Rayane com a Carol, e eu acho que ele fez essa formação aí, que era para alguém poder ir lá e puxar a Rayane para a roça. Que ela é boa de prova, né? Se bobear, ela volta aí com o terceiro chapéu. Não acho que foi uma boa jogada do Wallace, não, colocar a Rayane ali. Aí o poder laranja, que era para retirar todos os votos de um peão, o Wallace colocou na mão da Carol, tá? Então a Carol vai ter que tirar todos os votos de alguém. Ela própria já tá com vários votos, recebeu vários votos, a Ioná também, Mesquita também, Maria também recebeu o voto do Fernando. Muita gente ali recebeu voto nessa noite e tá bem equilibrado o número ali de votos. Que usa expressões regionais. Meu amor? Você tá mentindo? Usa mentindo, querida? Regionais. É mesmo, querida? Você tá mentindo? Posso falar, Gui? Ah, meu Deus. Usa expressões Fala a que ele verdade, cita amor. regionais Seja para brigar com a mulher. Olha só, a falta de destempero, né? Aliás, o destempero do Fernando é impressionante. Quando a Maria estava falando ali, assim, defendendo do voto que ela tomou dele, né? Ele fez questão de começar a falar por cima dela, de gritar, né? Começou a gritar também, ao ponto que a Galisteu teve que interromper ele, falar que o voto agora, a Maria estava se defendendo, que ele tinha que se manter calado para ouvir ela falar, e ela mandou essa, porque você usa expressões regionais para ofender as mulheres. O Fernando, eu acho na realidade que o sonho dele é ser um Davi Brito, e que ele está se espelhando no Davi Brito, porque inclusive foi uma pauta que foi muito falada no BBB 24, onde o Davi falava a expressão regional, calabreso, sei lá o quê. E o Fernando viu que o Toninho tá lá, muito provavelmente ele um resquício da fama e da popularidade do Davi. Então o Fernando mirou no Davi Brito e acha que vai fazer a mesma coisa que o Davi fez, sendo que não vai, porque ele não tem carisma, ele não atrai o público pelo carisma, pela sinceridade, nem por nenhuma outra característica do Davi, a não ser pela parte que ele grita com todo mundo, que o Davi também gritava, também causava muito. A diferença é que o público apoiava o Davi, e até onde eu vi, o Davi brigou muito feio com o MC, brigou muito feio com o próprio Calabreso, e não só com as mulheres, né? Coisa que o Fernando ali, acho que ele tem um grito ou outro contra o Nizam, mas ele principalmente faz isso contra as mulheres, né? E hoje, ao vivo, na formação de roça, foi mais um momento dele falar dessa forma com a Maria, sem necessidade, porque na hora que ele estava falando, ela ficou quieta. Mas quando ela foi falar, ele ficou interrompendo ali ela a todo momento, até a Galisteu própria mandar ele sossegar um pouquinho, né? E o Dudu, gente, com a cara de capetinha dele, porque já sabia que ia causar ali dentro daquela roça, né? Onde a própria Galisteu interferiu, e muita gente no Twitter estava marcando ela durante o decorrer do dia todo nas redes sociais para falar antes com o Dudu, para ele não colocar o Nizam sentado lá, para não deixar passar a oportunidade de indicar o Fernando. E a Galisteu fez isso. Foi uma interferência de fora do jogo. A Galisteu, de fato, interferiu no jogo, impediu que um peão fosse indicado, porque é querido da produção, porque não querem ver o Nizam fora, porque estão apoiando o Nizam. Não sei, mas fato é que a produção preferia que nessa formação de roça o Fernando estivesse lá, e deram todo o palco que o Dudu precisava, protegendo mesmo o Dudu fazer uma cagada ali, indicar uma pessoa que ele não ia indicar. Então, a produção a gente tem que combinar, que protege sim o Dudu, protegeu o Nizam e interferiu totalmente, mandando aí o Fernando diretamente para a roça, porque se dependesse do Dudu, quem ia estar na roça era o Nizam, pela brincadeira que ele ia fazer ali, e o Fernando ia ter escapado aí, pelo menos da indicação do fazendeiro, o Fernando teria escapado, né? Mas deixa aí sua opinião que eu quero saber nos comentários. Se inscreve no canal se você não for inscrito, deixa o like, dá aquela moral e até o próximo vídeo.